Legal, pessoal. Vamos mudar a chave, tá certo? E aí vamos para nossa aula de inglês, certo? Nós vamos corrigir a 165, 166 e 167. Na verdade é só refazer, que a gente já chegou até a corrigir, né? Mas só para relembrar. E o que ficou para casa mesmo foi da 168 a 171. Então, 168, 169, 170 e 171. Então, nós vamos fazer uma grande correção, tá? Você acompanha, corrige e depois da correção, você encaminha no privado do WhatsApp, que aí é que nós vamos para a atividade de hoje. Feito? Então, bora lá. A partir de agora, a nossa aula de inglês começou. Legal. Nós começamos nessa página, né, o início, capítulo 2, ele tem o título Now and Then, e aí nessa unidade a gente vai falar sobre tecnologia, nessa unidade a gente vai falar da diferença entre o que acontecia antes, isso a gente falou, né, na sala de aula, 15 anos atrás e hoje, enfim, certo? Tudo a gente faz através do computador. E agora, mais do que nunca, nós estamos assistindo aula, né? Então, mais do que nunca, tudo nós fazemos com o computador. Na página 166, que é essa aqui, ó, nós vimos alguns instrumentos, né? Que antes a gente usava no passado, instrumentos eletrônicos, né? Em referência ao que nós usamos hoje em dia. E o grande assunto ficou aqui, ó. There used to be. Esse there used to be, quando alguma coisa existia e não existe mais, né? Diferente de um assunto totalmente do passado, quando a gente define o passado aqui, ó, last week. Só que quando eu uso there used to be, a gente diz que em algum momento do passado, só não diz quando, né? E na negativa, a gente tem que usar o didn't para dizer que ele está na negativa. E aí o used aqui, ó, se eu estou usando o auxiliar, ele volta para a forma normal. E ainda nós fizemos o exercício da página 167. Deixa eu voltar aqui, né? Na página 167, nós vimos que a primeira mensagem tinha sido enviada quase há 25 anos atrás, né? Ele faz a primeira questão aqui, ó, que qual é a sua forma favorita de falar com seus amigos ou com seus familiares no seu telefone. Esse primeiro aqui era totalmente pessoal, mas aí nós fizemos esse listening, tá? Nesse listening, ouça o mar. Ele está falando sobre tecnologia, né? Que mudou a sua vida. Quais os aspectos que ele mencionou? Então, ele tinha mencionado... Deixa eu botar com esse aqui, ó. Ele tinha mencionado... Isso a gente viu no quadro, né? Na aula. Ele tinha mencionado esse, só revisando. Ele tinha mencionado a letra D, tá? Ele tinha mencionado a letra E. E ele tinha mencionado também a letra F. Esses foram que ele tinha mencionado no nosso listening, né? Legal. Seguindo em frente, vamos agora ao que ficou para a tarefa de casa. Tarefa de casa a gente começou da 168, que é esse daqui, ó. É o assunto que fala sobre Brasil. E especificamente está falando sobre o estado de São Paulo, está falando sobre a Avenida Paulista, né? Então ele mostra lá o estado, mostra a bandeira, fala sobre a bandeira e fala sobre a Avenida Paulista, os seus prédios famosos e modernos, né? A sua construção, tudo isso. E sobre esse texto, nós temos a página 169, essa daqui, ó. Working Together.
Na 169 era fácil assim, ó. Eu ia ter que ver o nome aqui dos locais e dizer que local é cada um. Vamos do mais fácil. Ora, aqui eu tenho o nome Gazeta. Então, o mais fácil é saber que eu tenho aqui, ó, Gazeta, Building, Building, Beginning, não é? Então, esse daqui, ó, eu certamente sei que é a letra A, que é o prédio do jornal Gazeta, que não é a Gazeta daqui, né? Simples assim. Letra B, ele está falando... Deixa eu botar assim, para a gente ver as figuras todas, certo? Letra B, ele está falando da Avenida Paulista hoje. Na letra B. Avenida Paulista hoje. Qual foi a que você marcou? Ela hoje. Ela está aqui, né? Ela hoje aqui, ó. Né? Letra C. Letra C tem Avenida Paulista no final do século XIX. Esse? Legal. Letra D. O Palácio Melo Franco, que tornou-se um museu. Aqui, ó. Letra D. Letra E. Manifestações de rua, street demonstrations, on Avenida Paulista. Esse não tem nem o que titubear, não é, gente? Esse estava muito fácil. Letra E. Legal. Letra F, o MASP. Esse mesmo que a gente nunca tenha ido, mas ele é bem famoso e bem, pelo menos por foto, conhecido. Letra G, que a Avenida Paulista agora está aberto para os pedestres, para quem anda de bicicleta, para quem anda de skate, para as crianças, para todo tipo de pessoas. É a letra G. Né? E claro que só sobrou na letra H, né, a velha mansão dos Matarazzo. Matarazzo era uma família tradicional. Essa mansão aqui, ó, ela já não existe mais, né? Ela foi demolida em 1996. Essa a letra H. Tá? Então aqui só uma curiosidade sobre a Avenida Paulista. Vamos para o segundo. Segundo aqui, ele tem assim, ó. Agora, responda as questões com respostas completas. Então, a questão não era somente responder, era dar respostas completas. Primeiro ele diz assim, ó. How long is Paulista Avenue? Ou seja, quão comprida, quão longa, né? É a Avenida Paulista. Ora, eu estou falando de uma coisa, então eu começo it is, aí coloco a quantidade, né? Digo qual é a grandeza que eu estou usando, kilometers, e digo o que é long. Tá? It's 2.7 kilometers long. Letra B. What kind of buildings used to be there in the past? Ou seja, que tipo de construções? Ele diz lá, ó. Beautiful. E eu estou completas, tá? Buildings. Esqueci um L aqui, ó. Isso. Buildings. Tá? Legal. Letra C. What kind of buildings are there today? E que tipos de construções existem hoje lá? Hoje são, como ele diz no texto, ó, large apartments and office
complexes. Isso estava lá no texto, tá? Legal? O que acontece aos domingos e feriado? Bom, a avenida é fechada, né? Pelo menos era, não sei agora com essas mudanças de fase, né? The avenue, a avenida, is closed, é fechada, to traffic, ao trânsito, and open for pedestrians and bikes. E não é só bikes, né? Tem aqueles monociclos, tem quem ande de skate, enfim. Tá? Essa é a correção da página 169. Vamos lá para 170, tá certo? Então vamos lá. Na 170, eu ia usar corretamente a expressão there used to be, né? Existia, ou na afirmativa ou na negativa. Então vê só, eu tinha que entender a frase para saber se eu ia usar na afirmativa ou na negativa. A continuação diz assim, ó, uma ponte aqui antes existia apenas o rio. Ora, então aqui para fazer sentido, ó, tem que estar na negativa. There didn't used to be, ou seja, não existia, não costumava existir uma ponte aqui antes. Era apenas o rio. Tá? Vê aí se você fez certo. Agora aqui, ó. Muito mais do que árvores aqui. Mas eles estão construindo uma rodovia aqui agora. Ora, essa vai ser na afirmativa. There used to be. Costumava ter muito mais árvores aqui. Mas agora eles estão construindo uma rodovia. Na letra C, tá? Vê que ele diz assim, ó. A lot of old houses here. Um monte de casas antigas aqui. Elas estavam, né, fechadas. Isso, na afirmativa. There used to be a lot of old houses. E para terminar, as coisas têm mudado. Ora, se mudou aqui, era uma coisa que não existia. Então, there didn't used to be so much rains in this area. Ou seja, não costumava chover tanto nessa área. Corrige. Legal. O segundo, você vai escolher a melhor opção para completar essas frases. Vê se você fez certo aí, ó. In my... Claro, vou até botar aqui assim, ó. Botar de azul. In my point of view. Ou seja, no meu ponto de vista. Não é? Legal. I live in a nice... Eu moro em uma excelente neighborhood. Vizinhança.
Eu moro em uma excelente vizinhança, neighborhood. They have knocked down. Eles tinham fechado a escola antiga e construíram uma nova. Letra D. There is so much junk. Existe tanto lixo aqui, né? Jogue isso fora e finalmente limpe seu quarto. Será que tem um quarto de alguém assim? Sei lá, hein? Children know how to use electronic device. As crianças sabem, conhecem como usar os serviços eletrônicos. Vê se você acertou. Joia. A continuação aqui, ó, todos dois eram respostas pessoais. Escreva abaixo 2 vantagens e 2 desvantagens de jogar videogame. Todo mundo sabe disso, né? Tudo tem as suas vantagens e desvantagens. Vocês, melhor que ninguém, sabem disso. Então, você ia escrever 2 vantagens, 2 desvantagens. A mesma coisa aqui, ó. Escolha um instrumento eletrônico, um aparelho eletrônico, um serviço eletrônico que você goste e escreva sobre ele. Explique como ele funciona e por que você escolheu esse aparelho eletrônico, né? Depois de escrever, reveja, tá? E mude o texto, esqueça isso aqui, ó, com seus colegas, não. Você vai rever e colocar as melhores preferências desse aparelho. Essa resposta era pessoal, né? O aparelho, você ia dizer que aparelho você escolheu e por que você escolheu. Bora terminar essa parte. Lá na página 171, nós temos o Max Challenger. Max Challenger foi uma questão que caiu lá na faculdade, eu acho que é de agronomia, gente, se eu não estiver enganado, mas eu posso estar enganado, tá? Sei que fica no Paraná. O título é The Right to Drive or The Right to Breathe. O correto é dirigir ou é melhor respirar, tá? Claro que está falando na velha questão de poluição do ar, do uso consciente dos veículos, enfim. Sobre esse texto aqui, a pergunta é a seguinte: a poluição em São Paulo tem piorado por causa de, segundo o texto, a poluição em São Paulo, ela piorou por causa de quê? Acertou ou acertaria quem colocou a letra A. O aumento da venda de carros. Se aumentou a venda de carros, aumentou a poluição, né? Mais carros, mais emissão de carbono, mais emissão de poluição. Não é isso? Essa era a resposta correta. Legal? Então, nós revisamos a 165, 166 e 167 e você vai me mandar agora, me manda no privado, a 169, que é essa daqui, ó, tá? A 169, essa daqui, você me manda essa, 169 corrigida, 170, que é essa aqui, ó, 170. Lembrando que esses dois aqui, as respostas são pessoais, tem que ter a resposta. E o Max Challenger, 171. Tá certo? Essas são as corrigidas de hoje, que você tem que me mandar. Ok? Não esquece, estou aguardando, porque aí nós vamos seguir em frente e vamos para o capítulo 3. Estou aguardando as atividades. Não esquece de colocar o teu nome, tá? Legal.
Começando o capítulo 3, nós vamos fazer a página 172, que é essa aqui, ó. Nós vamos fazer a 173, essa aqui. E nós vamos fazer a 174, que é essa daqui. 172, 173, 174. A lição fala de extreme sports, ou seja, esportes extremos, ou como a gente chama, esportes radicais, extreme. Então veja que na primeira parte aqui, ele tem a figurinha, né, que fala sobre várias modalidades esportivas. O que é que você vai fazer nessa página? Você vai escolher, você na primeira aqui, ó, você na primeira, e diz qual tipo de esportes você gosta de fazer. E escolhe mais 3 pessoas, pode ser o seu colega, pode ser o seu pai, pode ser sua mãe, pode ser sua irmã, pode ser, enfim, quem você queira, não precisa ser somente colega de classe, pode ser as 3 pessoas aqui que você queira, e vai colocar aqui o esporte que eles gostam de fazer. Tá joia? Legal. Na página 173, que é essa daqui, ó, ele está perguntando quanto você sabe sobre esportes. Então, ele faz um quiz aqui, ó, de perguntas só sobre esportes. Tá joia? E aí você vai responder. O quiz é só sobre esportes. Tá? Essa parte daqui, ó, quanto você acertou, você só vai botar quando a gente corrigir, né? Legal. Certo? Então, a página 173 é somente sobre esportes. Já a página 174, que é essa aqui, ó, página 174, ele te fala agora os esportes, ou os lugares que você pratica, ou a pessoa que pratica, ou, enfim, o equipamento que você precisa. Ele quer que você coloque as palavras nas colunas corretas. Se é a pessoa que pratica, o personagem, se ele está falando de um tipo de esporte, um nome de esporte, se ele está falando do lugar que você pratica, ou se ele está falando do equipamento que é necessário. Por exemplo, você sabe que goalkeeper significa goleiro. Goalkeeper significa goleiro. Então, em qual dessas colunas você vai botar esta palavra aqui? Tá? Legal. Aí você tem, ó, gloves. Gloves significa luvas. Luvas. Em qual parte essa palavra vai entrar? Não é verdade? Isso. Aí você tem, ó, beisebol. Beisebol. Em qual coluna ele vai entrar? Né? Joia. Aí você tem, ó, field. Field. Campo. Em qual coluna ele vai entrar? Não é? E assim você vai fazer com todas as outras palavras. Certo? Depois que você dividir aqui, você vai escrever pelo menos 3 frases que você possa usar a pessoa, o esporte, o lugar e o equipamento. Certo, pessoal? Então, depois da correção, tá? Nós corrigimos, nós relembramos a 165, 166 e 167, corrigimos a 168, 169, 170 e 171, e aí começamos o capítulo 3, tá certo? Ficando aqui, ó, a 172, 173 e 174, tá? Dá muito tempo de fazer, de corrigir, então sem desculpas, por favor, tá?
Dá tempo demais para todo mundo fazer o exercício, fazer a correção e encaminhar tudo. Feito assim? Qualquer dúvida me chama aqui no grupo e as atividades somente no privado. Tá, pessoal? Um bom dia e vamos lá!